Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000 foram os selados. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, força e poder sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: Meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar.
O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançadas na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimadas. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançada no mar, algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Capítulo 9. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o dos escorpiões da terra. A eles foram dados ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou a árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinha sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalo correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhante às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apólion. O primeiro ai já passou, e depois disso 2 ais ainda virão. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavalheiros era de 200 milhões, conforme o número que ouvi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavalheiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre.
A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por estas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus frutos.